Nós vamos ler uma história muito interessante e muito conhecida sobre dois filhos que moram com o pai, é o mesmo pai, a mesma casa, a mesma família, porém tem reações diferentes nessa família. Como todos nós que fazemos parte de uma família, e se temos irmãos, ou se você agora já é pai e tem filhos, você vai perceber que mesmo sendo na mesma casa, mesmo os pais e os filhos são diferentes, não é verdade? Seus temperamentos são diferentes, suas ações, suas reações, seus pensamentos são diferentes. E assim a gente vê nessa história, muito interessante, como a gente começou a semana passada. A semana passada nós estávamos aqui tentando descobrir, e descobrimos por que Jesus contou essas 3 parábolas em Lucas, capítulo 15. O centro dessas 3 parábolas em Lucas 15 é a revelação do coração de Deus, que se alegra de uma maneira impressionante quando alguém o encontra. É isso que fala essas 3 palavras, né? Expressa uma alegria jubilante de Deus, uma alegria contagiante, quando uma pessoa que estava perdida encontra o Senhor e se arrepende e muda completamente sua vida. Esse é o cerne, esse é o centro das 3 parábolas em Lucas 15. E aqui chegam 3 pessoas para ouvir histórias de Jesus, entre eles fariseus e mestres da lei. E Jesus então, que está com gente de má fama, que está com gente imoral, que não faz parte do grupo religioso da época, e isso causa estranheza no coração daqueles que são mais apegados à palavra de Deus e têm o conhecimento da palavra de Deus. Jesus que tem sabedoria, que tem amor, que tem paciência, de uma maneira sábia, consegue entrar no coração daquelas pessoas e explicar por que ele está ali, e questionar suas motivações. Ele percebe que os mestres da lei e fariseus estão bitolados, estão cegos, estão cheios de justiça pessoal. E aí Jesus quer ajudá-los, né? É interessante quando a gente pensa sobre isso. Você já se perguntou por que hoje há um número crescente de pessoas aversas à igreja? Quando você fala de igreja, a pessoa nem quer ouvir. Quando você compartilha a sua fé, você fala de Jesus, a pessoa pergunta: é uma igreja? Aí você fala: é. Aí a pessoa já arrepia. Já percebeu isso, que há essa aversão hoje em dia? Por que tantas pessoas gostam de Jesus, admiram Jesus, leem sobre Jesus, mas não gostam mais das igrejas? Tem medo, às vezes, tem aversão. Muitos de nós já pensou nisso. Talvez você já teve essa repulsa, talvez você ainda tenha na sua vida. Eu lembro quando eu fui convidado para essa igreja, mais de 30 anos atrás, eu tinha um pré-conceito sobre isso. Porque eu vivi no interior de São Paulo a vida inteira, e eu via a vida das pessoas que iam nas igrejas e a minha vida. E na verdade naquela época eu valorizava mais a minha vida do que a deles. Porque eu vi hipocrisia. Quando fiz engenharia, fiz faculdade, eu percebia no grupo religioso que existia naquela época muita hipocrisia, muitos conceitos, muito entendimento, muito conhecimento, mas pouca vida. E isso me fez me afastar desse conceito, o que é a igreja, muitas vezes, né? Então, por que isso acontece hoje? Bem, eu pensei em 2 motivos. Talvez as pessoas não querem ir mais à igreja porque elas olham para a igreja e veem que tem muita gente moralista, muita gente pronta para dar uma lição de moral, tem muita gente bitolada, ou tem muita gente cheia de justiça própria, né? Características essas que afastam realmente qualquer tipo de pessoa para se aproximar de Deus. Ou talvez pessoas não querem vir na igreja porque o mundo lá fora está muito atrativo mesmo. Ela está gostando da vida que tem, do que o mundo oferece, as coisas prazerosas e todas as coisas que o mundo oferece, e ela gosta disso. Ela se dá bem com isso, ela desfruta disso, então ela não quer largar nada disso na vida dela. Mas é interessante. Vamos parar e pensar um pouco na vida de Jesus. Com quem Jesus está em Lucas 15? Pessoas carentes. Pessoas carentes estão ao redor dela.
pessoas de má fama, pecadores, estão sendo atraídas pela palavra de Deus. Olha que interessante. Os ensinamentos dele sobre amor, uma nova visão, uma nova perspectiva do que era Cristo, do que era Deus e a mensagem da cruz, começa a entrar na vida de pessoas que estão acostumadas a viver num ambiente onde existem religiosos e os não religiosos. Onde os religiosos tinham um olhar muito acusativo para os não religiosos. E aí eles ouvem um homem que se diz filho de Deus e traz uma versão nova do que é esse cristianismo, qual Jesus tanto fala. Então a gente observa isso na vida de Jesus e a gente pode observar isso na nossa vida um pouco. O que nós, todos nós, você, nosso amigo que está vindo, eu, cada um de nós dessa igreja, o que nós podemos fazer para transformar uma igreja em um local atrativo, que atraia pessoas? Existem muitos recursos que a gente pode usar para fazer isso. A gente pode ter uma banda fenomenal, isso vai atrair pessoas. A gente pode ter um prédio fenomenal, isso vai atrair pessoas. Nós podemos ter um programa da nova geração impressionante, isso vai atrair pessoas. Nós podemos ter um ambiente muito mais chique, isso vai atrair pessoa. Interessante que Jesus não tinha nada disso e atraía as pessoas. Então existe algo que vai além, que pode tocar profundamente a vida de cada pessoa. E eu acho que tudo que nós podemos fazer em relação ao louvor, em relação ao prédio, puxa, o que nós podemos fazer para melhorar, para receber nossos amigos, eu estou todo a favor. Todo a favor. Brevemente nós queremos apresentar uma proposta para essa igreja, possivelmente, de a gente colocar ar-condicionado nesse ambiente. Não vai ser melhor? Vai custar dinheiro, mas vai ser melhor para nós e para os nossos amigos que estão vindo. Ótimo, que nós podemos melhorar, a gente vai melhorar, não tem problema nenhum. Mas vamos tentar achar uma resposta de Jesus. O que a gente pode fazer para fazer nossa vida e a vida da igreja e a sua vida pessoal mais atrativa? Vamos lá, em Lucas capítulo 15, versículo 1. E a gente vai ficar nessas duas escrituras hoje. Esse texto todo. A maioria de nós conhecemos essa história, mas eu quero encorajar você a lê-la comigo de novo. Lucas capítulo 15, versículo 1. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou essa parábola. E aí ele conta duas parábolas. E aí nós vamos para a terceira, que é em Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos à terceira. E Jesus disse ainda, já tinha contado duas, lembra, hein? Nós estamos na terceira. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê agora minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidades. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Então mandou para sua fazenda a fim de tratar os porcos. Ali, na fazenda, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então ele saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E, com muita pena do filho, correu e o abraçou. E beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor.
pai, eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e mate o bezerro gordo. Vamos começar a festa, a festança. Vamos festejar, porque esse meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e lhe perguntou: o que é que está acontecendo aí em casa? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse, seu filho, desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando todo o dinheiro com prostitutas. E agora ele volta, e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Sabe, é interessante, a maioria das vezes que nós estudamos essa história, e eu também assumo e também estou nessa, a gente sempre viu essa história e estudou essa parábola com foco na saída do irmão mais velho, do irmão mais novo que sai, aquele filho pródigo, que é o filho que gasta, né, irresponsavelmente tudo que tem. E a gente estuda sobre a atitude do filho de sair e a atitude do pai de receber o filho de novo. Sempre estudamos nessa visão e nessa perspectiva, pelo menos a maioria de nós nos últimos anos. Mas a intenção principal de Jesus, qual é a intenção dele principal ao contar essa história? Ele fala de dois irmãos, mostram duas formas possíveis que nós podemos viver com o pai, duas formas possíveis que a gente tem de nos afastarmos do pai. Dois filhos que querem ser aceitos pelo pai, moram com o pai e têm atitude diferente com o pai, mas querem ser aceitos, querem ser recebidos, querem ser amados pelo pai. Isso que a gente vê no final da história. Um volta para receber o amor e o outro reclama que nunca recebeu o que o filho que saiu está recebendo. Sabe, é interessante, nesses dois primeiros versículos de Lucas, aí versículos 1 e 2, existem dois grupos de pessoas que estão ouvindo Jesus. Os pecadores, pessoas de má fama, cobradores de impostos. E o segundo grupo são os fariseus, os mestres da lei, os religiosos da época. Pessoas que conheciam a palavra de Deus, que frequentavam a sinagoga. Nós falamos quem eram os fariseus a semana passada. Eles se intitulavam santos. Os fariseus se intitulavam como pessoas separadas de Deus, né? Um grupo que foi criado 2 séculos antes de Cristo. Então eles se achavam de maneira muito mais especial que todo mundo. E eles estão lá. E nós podemos fazer uma relação sobre o filho e os ouvintes. Então, se você fosse comparar os pecadores, os cobradores de impostos, eles são mais parecidos espiritualmente com o primeiro filho, o filho mais novo ou o filho mais velho? O que vocês acham? Com o filho mais novo. Eles estão longe de Deus, cheios de pecado. É o que o filho mais novo faz, ele sai. Deixa eu viver minha vida, deixa eu viver o pecado. E essas pessoas que estavam com Jesus, cobradores de impostos, pessoas de má fama, pecadores, é assim que eles viviam, longe de Deus. E a mesma atitude que o filho mais novo faz, vai para longe de Deus. Os mestres da lei, fariseus, são mais parecidos com o filho mais novo ou o filho mais velho? Mais velho. Por quê? Porque são os que frequentam a igreja, estão nas sinagogas, falam de Deus, estão perto do pai. É igual o filho mais velho, está sempre perto do pai, está sempre ali convivendo. Então você pode começar a relacionar os dois grupos com os dois tipos de filhos, para a gente abrir nossa mente e tentar entender mais profundamente essa parábola, né? Então o foco de Jesus
é para o segundo grupo, mestres da lei e fariseus. Por quê? Porque ele vê no coração deles, e isso Jesus é mestre, hein, gente? Vê o que está no coração. Se alguém consegue ler seu coração, é ele. E ele vê, quando ele está ali sentado com os cobradores, os pecadores, ele olha para o coração dos mestres e fariseus e vê dentro deles um repúdio. A palavra de Deus fala sobre isso claramente. Quando fala assim, olha o que sai da boca dos fariseus quando um homem de Deus se senta com os pecadores. Esse homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Você acha que os fariseus e mestres da lei estão apoiando Jesus ou estão criticando ele? Com certeza. Mas eles não eram religiosos? Eles não liam a palavra de Deus? Eles não deveriam estar olhando para Jesus e dizer: caramba, olha o que eu preciso fazer. Em vez de mostrar repúdio aos pecadores, o que eu deveria mostrar? Amor, paciência, uma capacidade de amar que transcende meu entendimento e minha vida. Mas não, em vez de eles olharem para o Mestre, como nós devemos olhar para o Mestre Jesus e aprender dele, o que eles fizeram? Criticaram. Sabe, muitas vezes, quando nós somos chamados como pessoas que andam perto de Deus, porque os religiosos que ele estava dizendo aqui, agora somos nós que conhecemos a Bíblia, estamos na igreja. Quando nós, muitas vezes, somos chamados a ter atitudes como a de Jesus. Quando você vive uma situação que perdoar é a coisa mais difícil, o chamado nosso é fazer o quê? É perdoar. Mas muitas vezes o que a gente faz? Tem atitude igual ao fariseu e mestre da lei. Como é que eu vou perdoar uma pessoa assim? E etc. Então, o chamado aqui é para a gente focalizar como é que nós agimos, né? Que essa parábola desafia a gente, né? O filho mais velho é chamado a mudar a sua postura de coração no final da história. Jesus desafia cada um de nós a pensarmos e repensarmos, reavaliarmos o nosso pensamento sobre o que é Deus, quem é Deus, o que é salvação e o que é pecado. Jesus está dizendo que ambos grupos, religiosos e não religiosos, estão espiritualmente perdidos. O filho mais novo está perdido. O filho mais velho que vive ao lado do pai está perdido. Completamente perdido. E como que a gente pode descobrir isso? Porque ele tem a mesma reação dos fariseus. A mesma. Porque quando os fariseus veem Jesus como um pecador, que eles falam: olha, ele se mistura com gente de má fama. Quando o filho mais velho vê o pai com o filho mais novo, ele fala a mesma coisa: como que o senhor pode passar tempo com um cara tão ruim, que fez tão mal para o senhor? É o mesmo coração. Percebe isso? Percebe? Então Jesus está dizendo, né, que nós temos que mudar a nossa relação com Deus, e alguma coisa está errado dentro de nós, para a gente começar a olhar o mundo de uma maneira diferente. Então, se nós temos religiosos e não religiosos, a pergunta é: de que lado está Jesus? Quem Jesus está apoiando? Sabe, é interessante a gente pensar no cristianismo do primeiro século. É difícil para nós, mas eu vou tentar enquadrar a gente nesse programa, nessa visão espiritual. Como era o cristianismo no início, bem lá no comecinho, né? O cristianismo no início não era visto como religião. Interessante. Pensa o que aconteceu com os cristãos novos, as pessoas que acabaram de ser convertidas, conversando com os vizinhos, seus vizinhos lá do bairro que eles moravam. Aí o cara falou assim: pô, vocês se converteram a esse tal Cristo Jesus? Sim, agora nós somos cristãos. Uau! E onde fica o templo de vocês? Templo? A gente não tem templo. Não, como é que vocês não têm templo? Não, a gente não tem templo. Como isso é possível? Então, quem são os sacerdotes que trabalham? Quem são os sacerdotes que fazem os sacrifícios? Não tem sacerdote. Não tem ninguém.
Não, mas não é possível. Então, aí os vizinhos meio incomodados perguntariam, mas então pelo menos onde vocês fazem seus sacrifícios de louvor a esse Deus que vocês tanto amam e confiam? A gente não faz mais sacrifício. Pensa como era difícil para as pessoas entenderem toda essa mudança radical que existia na vida de um cristão, profunda, né? Porque Jesus era o próprio templo, Jesus era o sacerdote, Jesus era o sacrifício, não precisava de mais nada. Eles já tinham tudo, que era Jesus Cristo na vida deles. Ninguém lá naquele Oriente, naquela civilização, havia ouvido falar de tal coisa. Era tudo novo e surpreendente para todo mundo. Então, você percebe claramente que Jesus não está no lado religioso, ou do lado do religioso, ou do não religioso, de jeito nenhum. Mas o enfoque dele nessa história é esse moralismo da religião, que se torna uma doença contagiosa, espiritual e muitas vezes fatal na nossa vida. Em Mateus 21:31, lembra? Jesus fala para os líderes: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas entrarão antes no reino de Deus do que vocês. Isso é um choque para todo mundo ali. Então Jesus demonstra com essa história esse apelo para que fariseus e mestres da lei e qualquer pessoa que está lendo essa história e se acha um religioso, de abandonar o legalismo e o moralismo que existe dentro de nós, incrustados muitas vezes em nós. A ideia central é que, de um modo geral, as pessoas que são religiosas, o que acontecia? Olha o que acontecia naquela época interessante. Elas se escandalizavam de ver Jesus andando como pecadores. E ao contrário, aqueles que não tinham nenhum apego à religião e eram pecadores, se encantavam com os ensinamentos de Jesus. Eram atraídos por ele. O ensinamento de Jesus atraía gente que não era religiosa e escandalizavam as pessoas que eram religiosas. Olha que ideia do que é Jesus e do que nós podemos ser na nossa vida. Tentando responder essa pergunta de que lado Jesus está, a gente só vai descobrir se ele está de algum lado de alguém estudando a vida desses dois filhos, obviamente, né? Então, vamos estudar hoje, de manhã, a atitude do filho mais novo. E a semana que vem te convido, a gente estuda a atitude do filho mais velho. Só para te lembrar, nós que somos os filhos mais velhos, nós nos enquadramos aqui nos filhos mais velhos, a maioria de nós. Para a gente ter filhos mais novos na igreja, a gente precisa ser menos filho mais velho. E você vai descobrir tudo isso hoje no próximo encontro. Então vou lá, o filho mais novo, olha que interessante como ele começa. Ele chega para o pai e fala, no versículo 12: quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Me dê amanhã minha parte da herança. Depois da manhã, um mês, não. O cara chega e fala, eu quero agora, eu quero ir embora, quero sair de casa. É filho mais novo, rebelde. Filho mais novo é assim, rebelde. Geralmente famílias são assim. Quando tem o filho mais velho e o filho mais novo, o mais velho sempre é aquele que já arrumou uma profissão, já está assentado na vida, já está conduzindo, e o mais novo sempre é o rebeldezinho, né? Então, muitas famílias têm essa característica, esse desenho muitas vezes, e acontece isso. Mas isso foi uma afronta. Isso foi um tremendo desrespeito que esse filho teve ao pai. Por quê? Quando ele pede isso, ele demonstra muito desprezo pelo pai. Pois a herança só era acessada por um filho quando o pai morria. Então, fazer esse pedido enquanto o pai estava vivo era a mesma coisa que desejar a morte do pai. Então, o filho mais novo tinha direito a 1/3 da herança, porque eles eram 2 filhos, e o mais velho a 2/3 da herança. Então, ele ia pegar 1/3. Então, quando ele vira para o pai e fala, eu quero agora a minha parte da herança, o que ele realmente está dizendo é o seguinte: eu não quero o Senhor, só quero os seus bens. Eu não quero o Senhor, eu quero o que é teu. Não estou interessado no Senhor.
Boa parte das riquezas, olha que interessante, nessa época no Oriente Médio, eram compostas por terras. E essas terras faziam parte da vida das pessoas. Então, quando o pai tem que vender as terras, é como se vende parte de si mesmo, para poder dar o dinheiro para o filho e para sair. E quando você vendia suas terras, também você perdia um pouco do status que você tinha na comunidade daquela época. Então, eles viviam em uma sociedade profundamente patriarcal. Imagina, onde uma característica importantíssima daquela época era respeito pelos pais. Respeito pelos mais velhos. Era de altíssima importância que um filho tivesse respeito pelo pai. Então, nesse ambiente, a reação esperada quando um filho fizesse um pedido desse seria, número 1, o pai expulsar o filho, mas antes de expulsar o filho de casa, ele daria uma bela de uma surra. E aí o filho sairia com uma mão na frente e outra atrás e iria embora na vida. Mas para surpresa de todos e para surpresa dos ouvintes que estão ali ouvindo tudo que Jesus está contando, o pai atende o filho. O pai suporta a mais alta desonra e dor de ser rejeitado pelo filho, de ver o próprio filho desejar a morte dele, que era o pai. Ele supera tudo isso e dá a parte. Por amor ao filho, ele dá a parte do filho exatamente, com paciência, ele suporta essa desonra, ele suporta esse amor rejeitado e deixa o filho ir. Quando o seu amor é rejeitado, como que a gente reage? Muitos de nós somos pais, a gente ama nossos filhos. Quando você faz as coisas e seu filho rejeita, como é que você se sente? É difícil, não é difícil? Quando você faz uma coisa no seu trabalho, de todo o coração por alguém, e é rejeitado, como você fica? É difícil. Por isso que muita gente gosta de cachorro hoje. Porque raramente um cachorro rejeita o seu amor. Ao contrário, você não precisa nem dar muito para ele te dar tudo. Não é verdade? Você dá uma boa comida, uma boa ração, de vez em quando você faz um carinho e ele fica bobo. Cachorro é o bicho mais bobo do mundo, gente. Qualquer cachorro adora deitar, ficar com as pernas para cima e você passar a mão na barriga dele. Não é verdade, não é? Gente, os bichos são tontos mesmo. É pouca coisa, alegra o bicho. Então, por isso que muita gente gosta de cachorro, porque cachorro ele dá. O amor que você dá nunca é rejeitado. E é o cachorro, o gato, qualquer outro animal, você percebe isso. Tem vídeos na internet de gente com leões, com cobra, com jacaré, com cada bicho estranho. E você vê, eu vi uma cena semana passada, um leão, um cara nadando num lago e vem um leão atrás do cara. Eu falei, já era. Aí o leão vem e abraça o cara, meu irmão. Ele abraça o cara, passa o rosto no rosto dele, aquela língua, e lambe o cara, e eles se abraçam. Parece eu assando na praia, na lua de mel, se beijando. Rapaz, que negócio doido. Por quê? Porque não rejeita, né? Um animal. Ser rejeitado é difícil. Ser rejeitado machuca. Ser rejeitado faz a gente se fechar. Ser rejeitado faz a gente ficar com raiva. A gente retalha as pessoas. A gente tende a diminuir nossas afeições pelas pessoas. Mas esse pai não. Esse pai manteve a mesma afeição, o mesmo amor, suportou tudo e deixou o filho partir. O que esse filho novo representa? Representa essa rebeldia que está dentro da gente, né? De fazer, querer o que é mais importante para nós. Nossos prazeres, nossos desejos, a gente passa por cima de todo mundo. Quem de nós já não passamos por sobre nossos pais? Quem de nós já não magoamos nossos pais profundamente em busca dos seus próprios desejos, fruto da sua rebeldia, da sua juventude? Sabe, esse caminho de buscar liberdade, fazer o que eu quero, me conhecer, isso vai machucando quem está na sua frente. Em qualquer idade, você pode machucar um monte de pessoas. Se você é jovem, qual a característica do jovem? Jovem que tem 15 anos, 16 anos, 17 anos, não sabe nada da vida e fala, eu sou dono do meu nariz. É verdade, você é dono do seu nariz, porque o resto, seu pai pagou tudo. Sua roupa, sua calça, seu celular, sua conta, sua escova de dente, tudo seu pai paga. O nariz é seu, você nasceu com ele, é verdade.
né? Mas ele, né? Você lembra quando você tinha 17 anos? Eu lembro. Eu achava que eu era dono. Eu com 17 anos saí de casa, fui morar sozinho. Falei, agora a vida é minha, meu irmão. Agora 400 quilômetros do meu pai, era bem longe mesmo, né? Agora a vida é minha. E é assim, né? Essa rebeldia, sou dono do meu próprio nariz. Aí, e o que você vê nessa história? O filho mais novo, mesma coisa. O que fica escancarado na vida dele? Que todo mundo podia ver. O pecado que cometeu a vida dele ficou escancarado para todo mundo, né? Que ele estava usando tudo que era do pai para os seus desejos egoístas. Sabe, vocês que são jovens na igreja, na idade jovem, vocês são teimosos por natureza. Não me diga que você é o cara mais santo e fácil de ser lidado no mundo. Não é. Filho jovem é teimoso. Quer fazer o que deseja. Para isso ele mente. Todo filho mente, tá bom? Então se você acha que seu filho não mente, você precisa descer para a terra. Sair do planeta que você vive e descer para esse mundo. O filho mente. O filho faz coisa escondida. O filho faz rebelião, né? Se você não acha que seu filho é assim, lembra de quem você era com 17 anos, 16 e 15. Quem aqui não enganou os pais? Quem de nós, adultos, maduros, pais de família, gente formada aqui, não enfiou a mão dentro da bolsa da mãe e roubou dinheiro? Quem de nós não fizemos isso? Quem de nós não falamos para os nossos pais que a gente ia para um lugar e ia para o outro? E a gente olha para os nossos filhos e fala, não, isso aí é geração 4G melhorada. É nada, meu irmão, é a mesma coisa, tudo igual. Então quando a gente está criando filhos, nós temos que lembrar que tipo de filho nós fomos. Para a gente lembrar que quando a gente vê nossos filhos fazendo as coisas que nós fazíamos, a gente não ficar assustado. Como meu filho faz isso? Mas eu fazia também, né? E é interessante. Porque os filhos, os jovens, né? Eles pensam que são mais importantes que o pai, que tem mais sabedoria que o pai, né? Que tem mais sabedoria que o professor, mais sabedoria que os amigos. Por quê? Porque é a mentalidade do filho mais novo. Tudo para mim, eu acho que é melhor o que eu vou fazer com a minha vida. Adultos, tem adultos que têm essa mentalidade. Quando decidem fazer as coisas, faz sozinho. Tem gente que decide a coisa e não fala nem com a mulher. Porque acha que é dono do próprio nariz. Eu conheço famílias que mudaram de estado, porque o pai decidiu, não falou com ninguém, só falou, vamos. O caminhão está chegando. Porque acha que é o melhor para a sua vida. Acha que é o senhor da vida. Tem adulto que não ouve nem a esposa. Que Deus fala que colocou na sua vida para te auxiliar. Mas a gente se acha bom demais, não precisa de auxílio nenhum. Nós já somos bons, PhD em sabedoria. E aí olha para a esposa, em vez de dizer, deixa eu aproveitar a bênção que Deus me deu, a gente rejeita a sabedoria de Deus que vem através delas na nossa vida. Não parece o filho mais novo nessa história? Casados. Tem gente casada que simplesmente começa a brigar e decide, não, eu vou me separar. Parece filho mais novo. Não sabe lidar, não aprendeu a construir, quer viver para si. A gente toma decisões seduzidos pela ideia de que tudo vai dar certo, se a gente ouvir o que está dentro da nossa cabeça. A gente ameniza os perigos, não fica pensando o que pode acontecer e só fica valorizando o quê? Os desejos. É o desejo, é o desejo, é o desejo. E aí a gente enfia o quê? O pé na jaca. Quem aqui já enfiou o pé na jaca? Fala a verdade, pode levantar a mão assim. Eles só estão filmando a minha pessoa, não estão filmando você hoje. Então você pode ter liberdade de levantar sua mão e assumir que você já enfiou o pé. Gente, enfiar o pé na jaca é dolorido demais, porque as consequências vêm. O pecado vem. O pecado cobra a sua conta. Tem consequências. Você já sabe o pé na jaca que eu enfiei na vida. Já contei várias vezes, não vou contar de novo, porque senão vocês não aguentam mais ouvir a história da minha vida. Mas você já sabe o que custou na minha vida.
quando eu enfiei o pé na jaca. Eu saí de casa com 17 anos e eu disse para mim mesmo: agora eu vou viver a vida baseado no que o meu coração sentia, eu vou fazer. Eu vivi 5 anos na universidade pensando assim. Foram os 5 anos piores da minha vida. E quando eu saí, o pé já tinha atravessado a jaca. E aí, custou 3 anos para eu encontrar Deus. Na verdade, Deus me encontrar, porque eu não queria encontrar Deus. Para Deus curar toda a consequência daquela rebeldia que eu vivia. Sabe, esse menino saiu de casa, gastou todo o dinheiro do jeito que ele queria, não deu valor nada para os pais, desprezou tudo que o pai queria. Filhos, não importa a idade que você tem, se você ainda tem sua mãe e seu pai vivo, vamos aprender a respeitar a sabedoria e a experiência deles, que há muito nisso na vida de cada um deles. Esse menino não respeitou nada a sabedoria do pai. Sabe, é doloroso, irmãos e amigos, quando a gente, lá no futuro, descobre que perdeu algo que era de mais valoroso. Como isso dói, como isso machuca a gente. Vocês que são jovens, eu vou dizer, se você não se arrepender, você vai pensar coisas como eu penso. Quando eu tinha 25 anos de idade, fui ter uma conversa com meu pai. Eu tinha que tomar uma decisão importante na minha vida. Eu fui ter uma conversa com meu pai, sentei com ele e conversei. Meu pai, com toda a sabedoria, experiência, maturidade e vivência, ele falou: filho, não faz isso nesse momento da sua vida, espera. Eu com 25 anos, achando que eu era PhD em sabedoria, que eu era muito mais experiente que meu pai, que viu uma guerra dentro da família dele, na Itália, em 1944. Eu me achando superior a ele, falei: não, eu vou fazer o que eu quero, porque eu acho que eu estou certo e o senhor está errado. Meu pai fez a mesma coisa que esse cara fez, que esse pai fez na história. Meu pai não me desprezou, meu pai não me deserdou, meu pai ficou do meu lado. Infelizmente, meu pai viu eu de novo enfiando o pé na jaca. Mas o duro que ele viu, nem consegui esconder dele. E eu imagino a dor que deve ter provocado no coração dele, se eu tivesse apenas dito naquele momento: eu vou respeitar o senhor, eu vou seguir seu conselho. Vocês são jovens e têm pais, meu conselho é: considera seus pais. A palavra de Deus fala em Efésios para você ouvir os conselhos do seu pai, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre essa terra. Senão você vai ter essas memórias que eu tenho e que eu me arrependo de não ter ouvido meu pai num dos momentos mais importantes da minha vida. Então, ouça sinceramente seus pais. Esse menino quis voltar para casa. Quando ele estava na pior da vida dele, ele desprezou, que ele tinha desprezado tudo. Ele cai em si mesmo, a palavra de Deus fala. Tudo vem ao público. Ele desprezou o pai, desprezou o irmão, desprezou todo mundo, os funcionários, e estava lá. E aí ele cai em si e ele quer voltar. E ele quer voltar para o pai. Ele precisa voltar para o pai. E ele fala, né, no versículo 18: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pequei contra o Senhor. No versículo 17, olha que interessante, ele fala: caindo em si. Ali naquela hora ele abre os olhos, porque ele tinha perdido, né? E ele sabia que não adiantava voltar e só pedir desculpa para os pais. Ele ia ter que pagar naquela época ele ia ter que repor todo o dinheiro que ele tinha pego do pai, e passar pela humilhação na frente de todo mundo. Aí é o filho rebelde, é o filho, o trouxa, é o bobo, ao filho egoísta, ao orgulhoso, tudo isso. Você não tem direito. E ele sabia: eu não tenho direito de voltar a ser filho. Ele sabia disso. Eu não tenho direito à herança mais, acabou, eu não estou em nada. E aí ele está lá sozinho e ele começa a ensaiar um discurso de volta. Imagina, você sozinho no lugar desse cara ensaiando esse discurso para voltar. Quão difícil seria fazer isso. E ele está lá, né?
E saindo nesse discurso de volta, entende que no máximo que ele ia conseguir na vida voltando era ser um empregado do pai e ia morar nem na casa do pai, ia morar fora da casa do pai. Não ia ter direito a nada, não ia ter convívio com o pai, perdeu tudo, né? Mas lá no versículo 18, 17, ele cai e ele começa a se quebrantar. Ele começa a dizer que besteira que eu fiz na minha vida. E esse é o ponto de virada da vida dele. Quando ele olha para si e fala: estou errado. Sabe, quando a gente diz eu estou errado, não é para te humilhar. Quando Deus te ensina que você está errado, não é que Deus quer te humilhar, pisar no seu pé não. Ele quer que você o conheça. Por isso ele quebra a gente. Por isso que ele nos humilha. Por isso que ele toca nosso coração. Porque ele quer que a gente o conheça. E tenha verdadeiramente um relacionamento com esse pai amoroso. E aí ele volta. O que acontece quando ele volta é outra coisa maluca que acontece naquela época. Quando ele volta, e a Bíblia fala, né, quando o filho... Vamos lá, o pai ordenou os empregados, tal, no versículo 20. Quando o rapaz estava muito longe, o pai o avistou. E o pai saiu correndo. Olha que interessante, né? O pai tem uma atitude que causa um espanto enorme para os fariseus e mestres da lei que estão ouvindo essa história. E todo mundo. Por quê? Porque naquela época os patriarcas do Oriente Médio, que eram pais, senhores, pessoas respeitadas, eram figuras notáveis, jamais corriam. A mulher corria, os filhos corriam, eles nunca corriam. Mas é isso que o pai faz nessa história. Ele sai correndo atrás do filho, em direção ao filho. Ele não esconde nenhuma emoção, ele se atira, ele beija. Eu imagino a alegria desse pai encontrando esse moleque. E aí ele começa a dizer para o pai: pai, pequei contra Deus e contra ti. E ele já tinha feito um discurso, ensaiado tudo o que ia dizer. Aí já no versículo 22 o pai corta: chega, para de falar, para de falar. Chama os empregados e fala assim: olha pessoal, meu filho voltou, depressa, eu trago a melhor roupa, põe um anel, vamos fazer uma festa, traz o bezerro gordo, vai ser demais, demais. Antes mesmo que o moleque pudesse mostrar seu arrependimento, antes mesmo que o pai pudesse ver o quebrantamento do filho. Ele não precisa ouvir que o filho está quebrantado. Ele não precisa ouvir o discurso. Porque o amor dele supera tudo isso. E ele então chama o filho e faz uma festa. Derrama sobre ele o que quem chega perto de Deus recebe demais. E a graça. A graça vem de graça. Deus não espera nada para derramar a graça sobre qualquer pessoa. O menino tenta falar seu discurso, mas o pai o surpreende. Traga do melhor. O que o pai está dizendo para ele? O que essa história está dizendo para os fariseus e mestres da lei? O que essa história está dizendo ao nosso encontro, aos nossos corações? Que Deus fala assim: eu não vou esperar você liquidar a sua dívida. Eu não vou esperar que você cumpra todo o protocolo da humilhação. Vem experimentar meu amor. Vem experimentar minha graça. Vem experimentar quem eu sou de verdade. Você não precisa conquistar o direito de voltar. Você não precisa conquistar o direito de fazer parte de novo da família. Eu simplesmente te aceito de volta. Eu vou cobrir sua nudez. Eu vou cobrir sua pobreza. Vou cobrir seus farrapos. E vou colocar em você a melhor roupa que eu tenho. A roupa que eu uso. A roupa de honra. Vou colocar sobre você. E aí vão mandar matar o bezerro gordo. Sabe, o bezerro gordo, o que simboliza isso? Era a carne mais cara que existia na época. Por isso que o filho mais velho fica tão ofendido. E logo a notícia corre e a festa acontece. A cena é impressionante. Irmãos, não parece igualzinho a história da nossa vida? Em determinada época da nossa vida nós ficamos rebeldes. E talvez alguns aqui ainda estejam rebeldes, vivendo a sua própria vida sem Deus. E você vai tentar a sua vida e num determinado momento você se arrepende. Ou talvez ainda você não se arrependeu, não sei. Mas aqueles que voltam são recebidos da mesma maneira, com a graça de Deus. E aqui é interessante que o pai manda
fazer um sacrifício, que era o bezerro gordo. Você já percebeu que quando você volta, Deus pega o sacrifício mais precioso e faz por você, que é Jesus? E por mim, por cada um de nós. O amor e o perdão de Deus pode absolver e restaurar qualquer que seja o pecado ou erro de uma pessoa. Qualquer um que seja. Qualquer um que seja. Não importa quem você seja. Não importa o que você tenha feito. Não importa. Não há mal algum nesse mundo que é maior que o amor do Pai. Não há mal maior nesse mundo que o amor de Deus não pode perdoar você ou eu. Não há mal maior nesse mundo que Deus não pode perdoar e apagar da sua vida. Não há pecado páreo para a graça abundante de Deus, irmãos e amigos. Não há. Então você imagina os religiosos ouvindo isso. O que eles pensaram? É o que nós, que somos religiosos de hoje, os irmãos mais velhos, temos que pensar. Minha graça, minha vida é coerente com as atitudes do Pai nessa história? Se o irmão da nossa igreja sai, depois de anos, estourou a vida lá fora e volta, como que a gente olha para essa pessoa? É com esse olhar de graça? Um filho nosso que se torna rebelde por anos e depois volta, como que a gente olha? Como que a gente está olhando o mundo? Julgando, apontando, criticando, como nós falamos semana passada. Isso não faz parte do que é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é se tornar como um pai mesmo, que ama, que não fica medindo pessoas, não fica julgando ninguém. Que a graça imerecida que cada um de nós recebemos possa passar avante para outras pessoas e não pare em nós. Que possa trazer constrangimento para o coração de cada um de nós. Sabe, o amor e a aceitação do pai por esse filho não tem condições. O pai só fala, a única condição foi ele se arrepender e querer voltar. E o pai o aceita de maneira preciosa. Então, irmãos, nessa primeira parte da história, o que a gente pode aprender sobre a gratuidade da graça de Deus? Eu quero convidar você a voltar semana que vem aqui e a gente estudar a segunda parte, que vai falar um pouco sobre nossas vidas também, sobre o filho mais velho que fica perto do pai. Então vem estar conosco, te convido, bom feriado, aproveite esses dias que você, se está de folga, não trabalhando, para estar com a sua família, estar com os irmãos, mas que tudo isso possa refletir em nossas vidas, no nosso coração, na nossa atitude, na maneira que a gente vê Deus, vê o pecado, vê a salvação, e que a gente possa pegar essa mensagem, refletir durante a semana. Se você não pegou tudo, você pode ver depois no YouTube de novo. Estude, medite, leia essa história de novo e venha a semana que vem. Te convido, volte mesmo, para a gente estudar a parte do filho mais velho, para a gente refletir. Porque a única coisa que Deus deseja, irmãos, é que a gente possa refletir para ir para mais perto dEle e viver uma vida coerente com a sua palavra e com o amor que Ele tem por nós. Amém? Muito obrigado pela sua presença. Terminaremos juntos orando e agradecendo ao nosso Deus.